Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 4 ao 9, diz assim: Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade de ouvirmos a Tua voz nessa manhã. Pedimos ao Senhor que essa palavra penetre nos nossos corações, que ela frutifique, meu Deus, que cada um de nós se empenhe a praticá-la, ouvi-la com atenção. Meu Deus, tudo isso através da ação do Espírito Santo, que eu peço desde já, que Ele me use de acordo com a Sua vontade, dando poder, unção, ousadia, para que essa palavra, meu Deus, chegue ao seu propósito final, que é edificar a igreja. Assim oramos, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Amados, a Bíblia é rica em ilustrações do cotidiano. Você sabe muito bem que a Bíblia foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. E sendo escrita por homens e inspirada, Deus permitiu que esses homens, tão diferentes em épocas, tão diferentes em países e culturas diferentes, tivessem a oportunidade de relatar algumas coisas sobre esse cotidiano. Nós podemos aprender a respeito da cultura, dos seus costumes locais, da comida, do seu trabalho, tudo isso através do relato na palavra de Deus, tudo com o objetivo de nos ensinar com mais clareza. Quando nós ouvimos as ilustrações na Bíblia, principalmente a respeito do trabalho, tudo isso era comum para eles. Todos eles iriam entender com tranquilidade. Ao falar de ovelha, eles sabiam muito bem o que era isso, porque fazia parte daquele meio, daquela época. Para nós, hoje, da cidade, talvez não tenha tanto sentido assim, mas para eles era muito comum. Então, quando Paulo diz a respeito de lavoura, de Deus, de cooperação, ele usa palavras, usa situações muito comuns, fáceis de entender para eles, e acredito que para nós também, embora você não seja um profissional da lavoura, um profissional da edificação, mas você vai entender a mensagem com certeza. Então, tudo isso é escrito à igreja em Corinto, e ele usa nesse momento aqui 3 alegorias: cooperadores, lavoura e edifício. Muito propício para a igreja essa mensagem hoje. Ontem, como o pastor avisou, estive lá na celebração dos 58 anos, e Bispo Tito, quando trouxe a mensagem, falou a respeito da nova vida, uma semente plantada, que também tem a ver com lavoura, e essa semente morreu, cresceu e frutificou. E a nova vida passou por muitas dificuldades, passou por muitas lutas, mas, como ele bem disse, é uma denominação, uma igreja que não contabiliza as perdas, mas sim as vitórias. Então, quando Paulo escrevendo essa alegoria, e o que foi dito ontem também, nos faz pensar que homens estiveram e estão hoje ainda à disposição de Deus, não somente homens, mas mulheres, à disposição de Deus para que essa igreja cresça, para que essa semente cresça e frutifique. É para isso que nós fomos chamados. Então, Paulo, ao dizer isso, nos faz pensar no nosso papel. Ele enfatiza que não há escala de importância entre nós, mas dependência de Deus. Quando ele diz aqui que a discussão entre eles era quem é de Apolo, quem é de Paulo, ele diz, ora, quem são esses? Vocês simplesmente ouviram a palavra através deles, mas quem regou e quem deu o crescimento foi Deus.
Então, de nada adianta alguém falar do Evangelho, se não estiver na ação do Espírito Santo, para que convença a pessoa que está ouvindo, de nada adianta. Então, Deus é quem rega e quem dá o crescimento. Então, nós que estamos aqui nessa situação, dependentes de Deus, não tem escala de importância entre nós. Todos nós somos cooperadores. Ontem, quando estive lá, eu pensei, como Deus é bom por eu estar aqui, porque eu não sou digno de estar ali, não sou merecedor de estar ali entre todos os outros, e todos os outros também não são. Nem os bispos que estão ali são dignos disso, mas Deus nos deu essa oportunidade de trabalhar. Mas entre nós não há importância. Como Paulo diz, somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício. Não fez aqui nenhuma distinção entre bispos, pastores, diáconos, obreiros, nada disso. Todos somos da mesma importância. Mas é necessário que a gente entenda o nosso papel. É necessário que você entenda para que você foi chamado, qual a sua posição, qual as suas condições, para que você entenda então com mais profundidade o que Deus quer dizer e o que cada um desses que Paulo relatou aqui representa, de ser colaborador ou cooperador, de ser lavoura e de ser um edifício de Deus. Nós, aqui na igreja de São Cristóvão, temos que nos olhar todos dentro desses mesmos parâmetros. Todos nós devemos nos ver como cooperadores, colaboradores. Todos nós estamos no mesmo objetivo, que é pregar o Evangelho aqui no bairro de São Cristóvão. Alcançar vidas, pessoas que sejam salvas. Então todos nós estamos no mesmo objetivo. E essa palavra, né, que Paulo relata no versículo 9, cooperadores, ela tem um sentido, um significado de que nós todos então temos esse privilégio de participar, colaborar. Essa palavra implica com trabalho, trabalhar junto. Essa é a nossa figura, o nosso papel dentro da igreja, como trabalhadores junto com outros. E aí, se nós pensarmos e meditarmos sobre cada um desses três elementos, nós vamos talvez nos entender mais sobre a nossa posição na igreja, sobre o que devemos fazer, como devemos participar, como Deus nos chamou. Então, quando nós olhamos para a primeira de colaborador, de cooperador, o que o colaborador faz? Já disse aqui que ele trabalha junto. E o primeiro desejo do colaborador é um objetivo comum, que ele seja alcançado. Hoje, normalmente as empresas não falam de empregado, não é? Eu não vejo nada de mal em chamar uma pessoa de empregado, porque nada mais é aquele que tem um emprego. Mas parece que resolveram, né? Acharam que isso era pejorativo e inventaram a palavra colaborador, que também está certo. Você é conhecido no seu trabalho como um colaborador. Mas esse colaborador, ele tem que ter o mesmo objetivo, não tem? Você trabalha na sua empresa com que objetivo? Com o seu? Você trabalha com o objetivo da empresa. Você tem metas do seu departamento, metas e coisas a alcançar, dadas pela direção da empresa, e todos têm que trabalhar com o mesmo objetivo. Se não estiver enquadrado, não tiver essa visão, ele sai, ele é retirado. Olha, você não tem o mesmo objetivo que nós, você está remando para um outro lado, não é para aí que nós queremos ir nessa direção. Então o colaborador, ele tem que trabalhar junto, mas com o mesmo objetivo a ser alcançado. E não tem como ficar sem utilidade, irmãos. Eu garanto que nenhum de vocês, a menos que vocês sejam políticos, nenhum de vocês fica onde estão sem utilidade. Porque político pode, né? Ele vai para lá, não vai, não trabalha, não vota, não tem problema nenhum, também não faz falta, né? Mas nenhum de nós pode estar num trabalho sem utilidade, senão perdemos a nossa posição. E num trabalho, irmãos, o que se deseja é que todos trabalhem com sinergia. Vocês entendem essa palavra sinergia?
talvez as pessoas não entendam, né, mas já ouviram falar. Isso significa que há duas pessoas ou forças trabalhando de forma que o seu efeito combinado é superior a essas duas trabalhando de maneira separada. Quer um exemplo? Criação do seu filho. Hoje é dia das mães, né? Nós temos aí o exemplo das mães. Adianta a mãe criar o seu filho separada do pai criando ele? Nós temos a figura dos pais divorciados e um fica num canto e a outra com a guarda da criança. Ela cria, ela cuida, ela dá assistência, aí divide uma parte do tempo, o pai também faz isso, cuida, protege, dá assistência. Tem o seu efeito, não tem, sobre a criança? Tem. Mas quando os pais, que é o normal, é a vontade de Deus, quando eles juntos estão fazendo esse trabalho, o resultado é maior do que a soma dos dois criando a criança separadamente. Isso é sinergia. Então tem que haver sinergia entre pai e mãe, entre o casal na criação dos seus filhos. Então, isso para nós, aqui na igreja, também é importante, é o que Deus deseja para nós. Deus não quer que você atue no seu ministério de uma maneira particular e que um outro irmão atue também de maneira isolada. Não. O resultado para a obra de Deus é muito maior se nós dois juntos trabalharmos na mesma coisa com o mesmo objetivo. O resultado é maior e é isso que um colaborador faz. Outra coisa que o colaborador faz é se colocar à disposição para o serviço. Aquele colaborador que sempre procura se esconder, sempre procura se omitir do trabalho, esse nunca vai ser bem visto, nunca vai ser uma referência, nunca vai ser visto como um possível líder. Então, um colaborador que tem desejo, ele se coloca à disposição. Como Isaías fez, conhece a história de Isaías? Isaías viu, né, uma visão onde estava a glória de Deus e os anjos, e Deus dizia: é necessário pregar o evangelho, é necessário pregar a palavra de Deus, mas quem irá? E ali Isaías ouvindo. É claro que Deus sabia que ele estava ali. Deus é onisciente. Ele sabia que Isaías estava vendo. Mas Isaías teve que dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías podia ter escolhido ficar calado? Podia. E muita gente faz isso. Escolhe ficar calado. Mas um colaborador que sabe que um objetivo tem que ser alcançado, ele se coloca à disposição. Olha, eu estou aqui. Está precisando de alguma coisa? Me manda. Quero fazer, quero participar. Então o colaborador, irmãos, ele tem que ter esse perfil. O problema é que nós, na nossa vida secular, queremos ter esse perfil, porque sabemos que senão nada alcançaremos. Mas na vida espiritual, as pessoas não decidem assim. Decidem se omitir, se esconder, não vou me oferecer, deixa que alguém faz por mim, e assim, nesse mesmo sentido, a obra não avança, mas o colaborador verdadeiro se coloca à disposição para o serviço. Um bom colaborador busca capacitação. Você, no seu trabalho, se você não se aperfeiçoar, se você não fizer curso, mestrado, pós-graduação, seja lá o que for, se você não se aperfeiçoar, você é um descartável. Irmãos, existem hoje pelo menos 13 milhões de desempregados no nosso país. Mais de 12% da população não tem trabalho. Mais um desqualificado é um candidato em potencial a ficar desempregado. Nós, na igreja, não vemos a coisa assim. Olha, eu não preciso de capacitação. Para que me estudar? Para que me aprofundar? Não, o que eu recebo na ministração da palavra é suficiente. Assim você não colabora. Se você não for capacitado, você não é útil. O próprio apóstolo Paulo, antes de ser capacitado, não foi pregar o evangelho. Ele já tinha um conhecimento muito grande por ter sido educado aos pés de Gamaliel, mas ele já tinha um conhecimento muito grande, mas ele mesmo assim se retirou e por 3 anos
foi buscar capacitação antes de ir. A própria igreja não começou sem a capacitação do Espírito Santo, para que ela pudesse ir e pregar o Evangelho. Tudo isso, irmãos, é necessário para um bom colaborador. Veja o que Paulo diz na carta aos Efésios, no capítulo 4, versos 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ora, Deus não chamou homens e mulheres para apóstolos, pastores, mestres e evangelistas, para não ter ninguém para ensinar. Se não houver ninguém para ensinar, não há aperfeiçoamento, não há essa busca do desempenho do serviço, e aí o corpo não é edificado. Então Deus escolheu, dentre todos nós, pessoas para que pudessem colocar esses dons à disposição de Deus, para que outros crescessem, e que houvesse um aperfeiçoamento no trabalho, na obra de Deus. É para isso, então, irmãos, que nós somos chamados, para sermos colaboradores, para edificarmos, para aperfeiçoarmos os irmãos, para que a obra seja melhor, com vistas ao objetivo final. Como Jesus disse, Lucas 19:10, eu vim para buscar o perdido. O Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. O plano é esse, o objetivo é esse, alcançar os perdidos que carecem da palavra de salvação. Outra coisa também que nós vemos é que todo colaborador, aí os irmãos vão se interessar, recebe o quê? Salário. 1 Coríntios 3:8 diz assim: ora, o que planta e o que regam são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Ora, trabalhador recebe o seu salário. Aí os irmãos podem pensar: maravilha, vou procurar o pastor Maurício no final do culto. Quanto é que o senhor paga para eu ser obreiro aí, hein? Nossa, que maravilha! É disso que a palavra de Deus está falando? Não, não é disso. Veja o que Mateus diz no capítulo 20. Capítulo 20, do verso 8 ao 16. Mateus 20, no verso 8 ao 16, diz assim: ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A parábola diz que todos receberam o mesmo salário. O salário a que o Senhor se refere é a salvação. Todos nós receberemos o mesmo salário. Se decidimos trabalhar, tantos que trabalham há 40 anos, receberemos o mesmo salário do que os que se renderem por último e trabalharem para o Senhor. O mesmo salário. Então, galardão é diferente. Quando diz aqui de galardão, isso está falando das obras de cada um. Como Paulo diz, elas serão provadas pelo fogo. Isso é outra coisa, mas todos seremos salvos como que pelo fogo.
é diferente de salvação e galardão, mas o que o texto diz é a respeito do pagamento, a salvação. Todos nós, sendo convertidos cedo ou sendo convertidos como ladrão da cruz aos 45 do segundo tempo, a salvação está garantida, o pagamento é o mesmo. Então todo colaborador já recebeu o salário, porque antes de você decidir colaborar, você já foi salvo, você já está salvo, o pagamento já foi dado, e você trabalha depois. A sua empresa é assim? Recebe primeiro? Não, eu trabalho um mês inteiro para receber no final, mas Deus deu o mesmo salário a todos nós, e nós então trabalhamos, e é um trabalho, irmãos, que há vagas disponíveis, há muita vaga, ainda muito trabalho a ser feito, não há um percentual de desempregados por falta de trabalho, há por falta de interesse. Mas outra coisa que o texto diz lá no livro, de 1 Coríntios, é sobre a lavoura. Nós somos lavoura de Deus. Lavoura também tem a ver com trabalho. Você conhece alguém que trabalha na lavoura e não trabalha para burro? A minha família veio da lavoura, meu pai, minha mãe, toda a família de agricultores, e eles precisam trabalhar. E Paulo nos compara como lavoura de Deus. Ou seja, você é um campo trabalhado por Deus. Você entende isso? E tem terra que é difícil trabalhar, irmãos. Quem trabalha com lavoura sabe. Tem umas que você enfia a pá e a pá não entra de jeito nenhum, não é? Enfia a picareta e não abre nada na terra. Tem uns que dão muito trabalho, mas nós somos o campo cultivado de Deus. No Evangelho segundo João, no capítulo 15, versículo 1, diz assim, Evangelho de João, capítulo 15, verso 1, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Paulo diz que você é lavoura, e sabe quem cuida de você? Deus. Ele é o agricultor. Ele cuida de você. Você é a lavoura, você é o campo de Deus. E como todo agricultor cuidadoso, a terra inspira cuidados. A terra, irmãos, dá muito trabalho para cultivar. Ela precisa de todo cuidado, de toda paciência do agricultor, e esse trabalho não podia ser dado a outro senão a Deus. Pai e mãe também cuidam, né? Mas a nossa paciência esgota às vezes, né? Às vezes a gente fica esgotado de falar com o filho, a mãe, né? Como foi aqui dito, perde sono muitas das vezes, e não sabe o que será do futuro, fica angustiada, mas para cuidar de nós não podia ser outro senão Deus, que tudo sabe, tudo pode, e está em todos os lugares. E essa terra, irmãos, como precisa ser trabalhada, cuidada, ela precisa ser arada. Você já viu como faz para arar a terra? Passa ali, né, o arado, abrindo buracos, cavando sulcos, fazendo arranhões na terra, tudo isso com o objetivo de prepará-la. Deus também faz assim conosco. Deus muitas vezes passa o arado através de nós, e nós temos na nossa vida os sulcos de Deus. Como Paulo disse, a mim ninguém me moleste porque eu tenho as chagas de Cristo. Nós também, no nosso interior, temos os sulcos abertos por Deus, no preparo, no cuidado conosco, já que somos esse campo que precisa ser cultivado. A terra precisa ser adubada. Você gosta de adubo? Um dos mencionados na Bíblia, não é? Que o agricultor queria cortar porque não dava fruto, e aí chega alguém e diz, não, espera mais um pouco, eu vou abrir em volta e vou botar, alguém lembra? Estrume. É bom estrume? Misericórdia. Eu já vi gente botando estrume na terra e é um cheiro insuportável. Mas é necessário. Não é agradável. Normalmente o adubo é feito de um composto orgânico, né? Restos de comida, restos de tudo quanto é coisa, negócio revirado lá. Não é agradável.
mas é necessário para a sua vida. É necessário para você que é um campo cultivado, para que você seja produtivo, para que você seja preparado, para que você tenha todos os nutrientes necessários para a semente que vai ser plantada ali. É por isso que Deus faz assim conosco. E a terra precisa dessa semente. Se você recebe a semente sem todo esse preparo de Deus, não frutifica. A palavra é semeada, e em muitos a terra ainda não está no ponto certo. E essa semente, ao cair, não vai vingar. Mas aqueles que foram cuidados por Deus, que tiveram todos os sulcos abertos, que tiveram todo o adubo colocado, que passaram por todo o trabalho de preparo e receberam a semente, essa colhe um solo bom, essa encontra um ambiente propício e cresce. É essa que Deus precisa, esse é o alvo. Toda a terra precisa de semente, a semente é a palavra de Deus. Você que é o campo de Deus, precisa da semente de Deus. Por isso nós falamos aqui hoje de manhã, os desigrejados que resolvem ficar em casa, precisam ouvir a pregação. Ah, mas eu ouço em casa, né? Aí eu coloquei aqui uma ilustração do pastor um dia desses. Nossa, em casa você deve ser uma maravilha, deve ser um fervor em casa, né? Naquele dia religioso, você coloca lá o culto, a pregação para ouvir, você dobra o seu joelho, ora, você faz louvores. Você faz isso mesmo? Quer que eu acredite? Se nem aqui você vem. Então, irmãos, é às vezes um desejo de se esconder, né, dos irmãos, mas de Deus ninguém se esconde. E essa terra precisa, essa semente precisa frutificar. E para isso, às vezes, ela precisa ser podada. Depois que cresce, ela precisa ser cortada, os seus galhos podados para que ela possa frutificar ainda mais. Esse manejo da terra, como nós também falamos hoje pela manhã, precisa ser exercido. A terra precisa de uma rotatividade no culto. Quem já viu lugares de plantação, sabe que o sujeito não pode plantar milho a vida toda. Ele precisa mudar. Uma hora ele planta milho, depois ele planta soja, depois ele planta feijão. Você não pode plantar uma terra sempre com a mesma semente. Você muda para não saturar a terra. E Deus também faz esse manejo. Às vezes ele coloca uma semente que sabe que você precisa, mas depois ele muda a semente, coloca outra, para que você dê outro fruto. E Deus assim vai mudando. Isso significa que é necessário sairmos da zona do conforto. Você se acostuma com a mesma semente. Você já está acostumado com ela. Aí quando Deus muda, você estranha. Mas é necessário para manter a terra produtiva. É necessário que você permita que Deus assim faça. Outra coisa que é necessário é cuidar da terra e desse cultivo para que as pragas não acabem com ela. É necessário a unção. Isso é representado na Bíblia para nós como a unção do Espírito Santo. Num cultivo, o agricultor vai colocar lá os seus, esqueci o nome daquele troço, agrotóxicos, né? Vai colocar lá os remédios, alguns são naturais, para evitar que a praga acabe com o fruto. Irmãos, qual é a praga hoje que atinge não somente a você, mas a mim também, para evitar que a gente dê o fruto que Deus deseja? É Satanás. Ele é a praga que anda ao redor da plantação, anda ao redor do campo para que esse fruto morra. E Deus coloca em nós, não um agrotóxico, mas a unção do Espírito Santo, te revestindo, te capacitando, como Paulo diz, né, na carta aos Gálatas, se não me engano, da armadura de Deus, o capacete da salvação, para impedir que na sua mente entrem esses dardos inflamados do inimigo e assim acabem com o fruto bom que você precisa dar. Tudo isso é o cuidado de Deus. Tudo isso é você como lavoura. Tudo isso é você como colaborador. E aí, irmãos, é necessário que você olhe para dentro de si.
Será que eu estou também nesse mesmo propósito? Será que eu estou recebendo o cuidado de Deus? Será que eu estou com o meu coração propício para a semente frutificar? Será que eu estou colaborando? Então, é necessário permitir que Deus cuide de você, para que no momento certo venha a colheita. Veja o que Tiago diz no capítulo 5, versículos 7 e 8. Tiago 5, 7 e 8 diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Deus é paciente. Um agricultor paciente, como diz a palavra, ele é longânimo e assaz benigno. Ele espera com paciência que você dê o fruto no tempo certo. E você também precisa ser paciente e fortalecer o seu coração até o momento certo. Para terminar, a última referência que Paulo faz lá no livro da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, é sobre o edifício de Deus. Ele conclui falando: de edifício de Deus sois vós. Todo edifício tem uma fundação. Concordam comigo? Eu não sei se aquele de Muzema tinha, mas todo edifício, quando vai ser construído, começa com a fundação. E essa fundação tem que ser sólida. Na primeira carta aos Coríntios, também no capítulo 3, no verso 10 e 11, Paulo diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, é necessário uma fundação. E Paulo diz que a fundação que deve ser lançada é Cristo. Ele também diz na carta aos Efésios, no capítulo 2, do versos 19 ao 22, ele diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Paulo fala agora que nós somos edifício de Deus, um edifício que tem a fundação Jesus, a pedra angular que foi rejeitada, e diz que nós estamos sendo edificados, ou seja, você está em construção, você está subindo, não é? E a palavra diz que Jesus é essa pedra angular. Atos 4:11 diz que ele é a pedra que foi rejeitada pelos construtores, porque eles, como precisavam colocar uma pedra fundamental, eles escolhiam qual era a pedra boa, e as que não eram boas eles rejeitavam. E Jesus, que veio a ser a pedra angular da igreja, ele foi rejeitado pelos seus, mas ele foi relatado por Paulo como sendo a pedra angular rejeitada, e sobre essa pedra está sendo edificada a igreja. Eu e você estamos sendo edificados. Então, esse prédio é um santuário, um templo. Você sabia? Você se vê como um santuário, como um templo de Deus? Porque aqui diz que nós estamos sendo edificados, que nesse edifício cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Você está sendo edificado porque Deus habita em você. Então, não é algo que pode ser edificado de qualquer maneira, não é um edifício que pode crescer torto, não é um edifício que pode crescer sem fundamento, sem fundação. Então todo ele é um santuário, um templo.
na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17, o próprio Paulo diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Você é santuário de Deus, você é edifício, é sagrado, pertence ao Senhor, porque ali habita o Espírito Santo. Então nós somos lavoura, somos colaboradores e somos um edifício. E todo edifício, irmãos, todo prédio, até hoje, pelo menos hoje, não sei se a ciência vai chegar a tal ponto de começar a construir um prédio de cima para baixo. Você já viu algum? Eu nunca vi. Por enquanto, o prédio começa de baixo para cima. Tem gente que quer começar por cima, não é? Acha que na igreja, quando o camarada chega, ele já tem que ser o top. Ele não quer começar por baixo. E a própria palavra diz que nós não devemos desprezar os humildes começos. Nós começamos por baixo. Então todo prédio é construído, irmãos, de baixo para cima. Veja o que diz lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 18. Diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, e vai crescendo, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nenhuma luz da aurora aparece assim de uma vez. Ela vai crescendo, pouco a pouco, até ser dia perfeito. O edifício é a mesma coisa, ele vai subindo, 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 até ser um edifício completo. Assim é a sua vida e a minha, espiritualmente. Nós, hoje, devemos ser melhores do que ontem, porque o edifício deve ter subido um pouquinho mais. E assim ele vai subindo. Ele não pode estagnar, irmãos. Eu trabalho numa empresa que tem uma obra parada. E se você não gastar uma boa quantidade de dinheiro mantendo ela, apodrece, o tempo estraga, corrói, se não desabar. Então nós não podemos parar. Nós precisamos continuamente crescer, subir, subir, subir sem parar. Todo prédio tem várias câmaras e salas. O templo foi construído com câmaras. Eu e você também temos esses compartimentos, essas áreas que estão alocadas na nossa mente, que muitos de nós desejam determinadas delas fechar, isolar, para que esse Espírito Santo que habita não entre. Você na sua casa tem algum lugar em que seu pai e sua mãe não possam entrar? Os adolescentes gostam disso, né? Botar na porta aquele não perturbe, né? E trancam a porta do quarto para o pai e para a mãe não entrarem. Irmãos, o Espírito Santo não gosta disso. Ele entra num lugar e ele quer ter acesso a todos os cômodos, todas as áreas da sua vida, até aquelas mais bagunçadas, porque ele gosta de arrumar. Ele entra e arruma, a não ser que você não queira que ele arrume. Mas se você abrir todas elas, eu garanto que o Espírito Santo vai arrumar todas, limpar todas, botar tudo que não presta para fora. Então nós somos assim com as nossas salas, com os nossos compartimentos. Nós temos também pilares de sustentação. O que nos sustenta é a fé. O que a Bíblia diz é que o justo viverá pela fé. Nós somos sustentados por ela. E o que o inimigo faz é atingir os pilares, minar a sua fé. Porque se os pilares essenciais forem atingidos, o prédio desaba. Você conhece a parábola que Jesus disse a respeito da edificação sobre a rocha e sobre a areia? Vieram os ventos, as chuvas, e o que estava edificado sobre a areia não suportou e desabou. Mas o que estava firmado sobre a rocha, vieram os ventos e as chuvas, e ele não desabou. Então, os pilares de sustentação, a nossa fé, serão atingidos, mas nós precisamos tê-los fortalecidos. Nossa fé fortalecida, e a fé vem pelo ouvir
o ouvir da pregação. A fé é a sustentação do nosso prédio. Quase terminando, que você quer almoçar com a mamãe, carta aos Hebreus, capítulo 11, um versículo que você conhece muito bem. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Se você permitir que essa sua convicção seja minada, se entrar dúvida, irmãos, acabou a convicção. Convicção é zero de dúvida, zero, é 100% convicto, senão não é convicção. Se você espera, tendo alguma dúvida de que aquela coisa não vai chegar a acontecer, não é fé. Então, a fé é a certeza, a convicção. Então, é ela que sustenta a vida do cristão. Se ela for minada, se ela ruir, todo o prédio vai desabar. Então, nós somos prédio. E esse prédio, irmãos, passa por testes todos os dias. Toda a nossa caminhada. Não para que Deus seja provado, não para que Ele saiba de alguma coisa, mas para que você, que é esse prédio, perceba que você deve fortalecer a estrutura, que você deve abrir todos os compartimentos, que você deve se alimentar e se fortalecer. Amém? Então entenda o seu papel no corpo de Cristo. Vou chamar o Ministério de Louvor. Então entenda o seu papel no corpo de Cristo. Você precisa colaborar, irmãos. Colabore. Não seja daqueles que são usados pelo inimigo para dividir, para atrasar. Não seja daqueles que se omitem e não se colocam à disposição. Seja uma lavoura de Deus que permite o cuidado, né, o trato, que permite que a semente seja colocada. Busque pela semente boa, busque pela palavra de Deus, e que Deus edifique sua vida. É Deus quem te edifica. Como nós ouvimos, Deus é quem dá o crescimento. Não somos nós, não é o pastor Paulo, o pastor Maurício, mas é Deus quem dá o crescimento à sua vida. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra nesta manhã. Oh meu Deus, como nós precisamos, nos tempos de hoje, entender o nosso papel na Igreja de Cristo. Ó Senhor, como dissestes, aqueles que não ajuntam contigo, espalham. Meu Deus, nós queremos cooperar, queremos trabalhar juntos, ombro a ombro, braço com braço, para que o nosso trabalho em conjunto surta um efeito muito maior. Aquele que trabalha sozinho, meu Deus, não produz e não frutifica, se não estiver ao lado de alguém. Ó meu Deus, o Senhor nos enviou de 2 em 2, de 3 em 3, sempre pediu que a igreja se mantivesse unida no mesmo propósito, no mesmo pensamento. Ó Senhor, nós queremos colaborar, queremos que o Senhor trate a nossa vida, cuide de nós, meu Deus, como um agricultor cuidadoso. E muitos de nós, ó Deus, ainda somos terra seca, somos terra dura, que não permitem que o Senhor trate, que o Senhor entre com um arado, fazendo o devido tratamento, para que a semente caia e produza, meu Deus. Ó Senhor, que todos nós possamos permitir que o Senhor nos edifique, que nós busquemos a nossa fé fortalecida, sempre aos pés do Senhor, sempre congregando juntos nesse mesmo propósito, ouvindo a Tua voz e sendo transformados pelo Senhor dia a dia. Que nenhum de nós pare a edificação no meio do caminho, porque ela não se sustém de pé sem o Senhor. Ó Deus, nos ensina todas essas coisas. Assim oramos, Pai, te agradecendo por tudo em nome de Jesus.